Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os tipos de variáveis. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas, que foi cobrado agora, no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Uma das etapas essenciais do tratamento e processamento de dados, em especial para a estatística, e para o aprendizado de máquina, consiste em sua organização e identificação. Uma maneira de organizar os dados de um conjunto consiste em classificá-los. Relacione cada uma das variáveis a seguir constantes de um conjunto de dados sobre um grupo de pessoas com a classificação a ela mais adequada. Então, nós temos essas informações aqui. A relação correta na ordem apresentada é, lá, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo, para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa, alternativa A. Bom, pessoal, vamos por partes, né? Antes de mais nada, o que é classificar, né, esses tipos de variáveis, conforme a banca trouxe aqui? Bom, basicamente é o seguinte, as variáveis são divididas em duas categorias. Nós vamos ter as variáveis do tipo qualitativa, e as dos tipos, né, quantitativas. Pessoal, as variáveis do tipo qualitativa serão divididas em duas categorias. Nós vamos ter a nominal e vamos ter também a ordinal. Já as variáveis quantitativas também são divididas em duas categorias. Nós vamos ter as discretas ou então as contínuas. Bom, vamos a um exemplo de cada um para ficar mais fácil, tá? As variáveis do tipo qualitativa, como o próprio nome sugere, está relacionado a qualidades, características. Então, toda vez que você conseguir atribuir uma qualidade, uma característica a alguma coisa ou a alguma pessoa, isso se trata de uma variável do tipo qualitativa. Qualitativa, qualidades, características. Por exemplo, você está me vendo. Você consegue afirmar categoricamente se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu sou loiro, se eu sou negro, se eu sou alto, se eu sou baixo. Você consegue olhar para mim e consegue atribuir uma característica. Então, isso se trata do quê? Se trata de um tipo de variável qualitativa, porém nominal, porque você simplesmente atribuiu uma característica a mim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu citei sexo, né? É, cor da pele, e assim sucessivamente, tudo bem? Perfeito. Agora, se você olhar para mim, e você conseguir atribuir uma característica a qual existe uma sequência a ser estabelecida, aí você vai falar aí você estará diante de uma variável do tipo qualitativa ordinal. Ordinal, ele traz a ideia de ordem. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para você. Subentende-se o quê? Subentende-se que eu já passei pelo ensino, pelo jardim da infância, pelo pré e pelo primário. Então você já consegue subentender isso, tá? Então o que é o exemplo que eu dei, por exemplo, é escolaridade. Então uma pessoa quando está, por exemplo, na graduação, tá? Ela já passou pelo jardim da infância, passou pelo pré, passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e está na graduação. Não tem como a pessoa iniciar seu ensino acadêmico na graduação, depois vai para o ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, vai para o doutorado, do doutorado volta para a graduação. Não, isso não existe, tá? Existe uma sequência que precisa ser estabelecida, tá? Então, quando existe uma característica onde existe essa sequência, nós estamos diante de uma variável qualitativa do tipo ordinal. Agora, simplesmente, se eu atribuir uma característica sem ordem nenhuma, por exemplo, se olhou para mim e você falou, professor, você é do sexo masculino, professor, você é do sexo feminino, então não existe uma ordem, tá? Então, se trata de uma variável qualitativa nominal. Então, nominal, sem ordem, ordinal é uma variável que existe uma ordem a ser obedecida. Perfeito. Já as variáveis quantitativas, como o próprio nome sugere,
quantitativas vem de quantidades, números, valores. Toda vez que você identificar valores, tá? Isso se trata de uma variável do tipo quantitativa. Por exemplo, a pessoa tem 10 anos, a pessoa tem 30 anos, a pessoa tem 1 ano, tá? Eu tenho uma caneta, eu poderia ter 3 canetas, tá? E assim sucessivamente. Então, toda vez que você atribuir números, você estaria diante de uma variável quantitativa, que pode ser discreta ou contínua. Por exemplo, discreta, se eu for falar em idades, idades em anos, por exemplo, em anos, tá? Então, idades pode ser uma variável do tipo quantitativa, pode não, é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Como eu falei, a pessoa tem 1 ano, tem 2 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, e assim sucessivamente. Agora, se eu pegar essa variável, tá, esses números, e colocar dentro de um intervalo, a qual ela pode assumir diversos valores, aí nós estaremos diante de uma variável quantitativa do tipo contínua. Por exemplo, vamos supor que de 0, o intervalo de 0 a 1. Pessoal, se fosse um número discreto, já ia pular do 0 para o 1, tá? Do 1 para o 2, do 2 para o 10, e assim sucessivamente. Agora, quando é contínua, aqui pode assumir diversos valores. Por exemplo, pode ser 0,1, pode ser 0,13, pode ser 0,134, 1342, 134211. Pessoal, aí a nossa imaginação vai além, tá? Então, a variável contínua, ela se estende até o infinito. Podemos pensar em diversos exemplos. Por exemplo, vamos pegar a altura. A altura, a pessoa tem 1,80 m, certo? Só que se você usar um aparelho de medição com mais precisão, esse aparelho vai falar, a pessoa tem 1,82 m, tem 1,82 m, 1,82 m, 3, 4, 1,82 m, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Vamos pensar em quilo. Uma balança vai pesar a pessoa tem 50 quilos. Só que se for uma balança mais precisa, vai falar, a pessoa não tem 50 quilos, a pessoa tem 50,1. Uma outra balança mais precisa, 50,123. Uma outra balança mais precisa, 50,12312348, tá? Então, a variável contínua são valores que se estendem até o infinito. Quanto mais preciso for o aparelho de medição, mais os valores vão se alongar à direita, tudo bem? Perfeito. Então, agora que nós já entendemos que é variável qualitativa, quantitativa, as subdivisões nominal, ordinal ou quantitativa, discreta e contínua, vamos classificar essas situações aqui, ó. Primeiro, pessoal, ele colocou grau de instrução, exemplo, superior. Opa, grau de instrução, vou lembrar aqui de escolaridade. Nós vamos ter jardim da infância, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim sucessivamente. Então, nós estamos diante de quê? De uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque existe uma ordem a ser estabelecida, a ser obedecida, tá? Então, nesse caso aqui, se trata de uma variável qualitativa ordinal, ó, qualitativa ordinal. Então, a gente já pode marcar 1 aqui. 1 vai ser no final. Com isso, a gente já consegue eliminar a letra B, a letra C e a letra E. Porque, ó, 1 está bem aqui na última casinha. Bom, vamos para a próxima. Número de filhos. Pessoal, a pessoa não consegue ter 1,5 filho. A pessoa não consegue ter 1,2 filho. Não, se número de filhos é quantitativa, lembra? Quantitativa está relacionado a quantidades, a números. Só que se eu não posso ter 1,2 filho, um filho, 134, então significa que isso aqui é uma variável quantitativa discreta. Ou eu não tenho nenhum, ou eu tenho 1, ou eu tenho 10, ou eu tenho 20, tudo bem? Então, número de filhos é uma variável quantitativa discreta. Então, ó, 2. 2 está na segunda casinha, a gente já consegue eliminar a alternativa D. Vamos ficar em dúvida. Então, quer dizer, não vamos ficar em dúvida em nada. A única que restou para a gente aqui é a alternativa A. Mas vamos continuar. Estado de procedência, pessoal. Isso aqui é uma variável, é uma característica, não é? Então, é uma variável qualitativa nominal. Simples assim. A pessoa pode ser da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, tá? Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então, essa aqui é uma variável qualitativa nominal. Então, aqui, ó, o nosso 3. E por último, massa corporal. Pessoal, massa corporal, tá? Isso aqui são valores que quanto mais preciso for, tá? Mais a massa vai ser, mais o valor
da massa vai se estender à direita, tá? Então, isso aqui é uma variável do tipo quantitativa contínua. Então, a sequência ficou 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Logo, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de tipo de variáveis, variáveis qualitativas, variáveis quantitativas, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!